Olha só, Emanuel, do lado esquerdo. Ô, neném. Vamos pro lado direitinho, ficar direitinho, bora. Vamos ficar direitinho, bora. E dá pra ver como ele tá todo do lado esquerdo. Conchinho, ó. Ô, bebê, tá vendo? A mamãe tá filmando você. Tá filmando. Mostrando que você gosta de ficar do lado esquerdo da mamãe. É. Ora. Tchucu, 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 tchucu. A Federação Paulista de Culturismo Físico e Biofitness publicou uma nota de pesar na internet. Olha, papai. A instituição diz Eu tô do lado esquerdo, papai. Eu adoro ficar aqui do lado esquerdo da minha mãe aperreando ela. É, Manuel.